O conjunto da atividade humana alcançou dimensão planetária. Não há domínio sobre os continentes, mares, desertos, em que não se encontre vestígios dos impactos de nossa ação. Com a acelerada expansão do conhecimento científico e da nossa capacidade de intervenção técnica, somos agora capazes de manipular as mais diversas dimensões da vida. Este poder surpreendente nos coloca diante de escolhas cruciais de ordem ética e política. O que queremos nesta construção de amanhãs possíveis? Transformações decisivas, moldando um novo mundo. Tema desta série do Café Filosófico. A ação do homem sobre o seu meio tem se dado de forma tão ampla, tão profunda e até devastadora que causou uma transformação global com consequências de longa duração. É a era geológica em que o homem se coloca como dono do mundo, o antropoceno. Se no pouco tempo em que a humanidade habita a Terra, ela foi capaz de construir tantas obras e riquezas, mas ao mesmo tempo de destruir tamanha biodiversidade, causando prejuízos inclusive à própria espécie, será que seremos capazes também de construir um novo mundo? Avaliando o nosso presente, hoje pensar o futuro é o nosso maior desafio. O futuro, como concebê-lo? Um dos temas mais interessantes, mais desafiadores, com os quais a gente se defronta é a natureza do tempo. E é difícil distinguir qual das dimensões do tempo, passado, presente ou futuro, é mais misteriosa. Niels Bohr, um dos maiores físicos do século XX, um dos fundadores da física quântica, ele famosamente teria dito que fazer previsões é um negócio muito complicado, especialmente sobre o futuro. Então, uma das poucas asserções que a gente talvez possa fazer sobre o futuro seja de que o futuro consiste, sobretudo, de possibilidades. Essa ideia do futuro como um repertório de possibilidades é uma ideia que vale a pena explorar. A gente pode pensar, fazer uma analogia, né? Vamos pensar que o universo é o análogo de um jogo de xadrez. A gente pode imaginar que a disposição das peças no tabuleiro, todas as disposições possíveis, correspondem a todos os estados de coisas possíveis, todas as configurações que o universo inteiro pode ter. Mas a gente sabe que tem certas dessas disposições das peças que não são permitidas pelas regras do jogo, que no nosso caso vão ser as leis da natureza, né? Por exemplo, dois reis não podem ficar juntos, né? Porque vão se dar cheque mutuamente pela infinidade, pela eternidade afora. Então, talvez seja mais interessante a gente especificar e dizer que o universo consiste de todas as partidas possíveis, né? E as partidas, elas próprias, são as sequências de posições das peças, umas em relação às outras. A gente pode chamar essa sequência de posições das peças de linhas de universo. É assim que os físicos falam, né, de uma partícula, de um corpo se movendo, né, ele está em certo local, em certa ocasião, né, o deslocamento dele, nós dizemos, está realizando sua linha de universo. Então, todas as partidas possíveis são aquelas que as regras do jogo permitem, todas elas. Então, o que cada jogador faz é, a cada momento da partida, em cada disposição particular das peças, ele avalia as sequências possíveis, né, as jogadas que podem advir dali, e a efetividade dessas jogadas. Então, ele faz uma espécie de diagnóstico da situação presente e faz uma estimativa da positividade, da efetividade de disposições futuras, disposições decorrentes dessa agora. Bem, a gente pode usar essa metáfora, essa imagem do jogo, dizem que o xadrez, né, é a imagem da vida, né? O xadrez representa a vida. A gente pode usar essa imagem e procurar aplicar essa técnica, esse método, né, de diagnóstico do presente e avaliação de configurações futuras, estimativa de configurações futuras, para um sistema muito mais complexo, muito mais rico, muito mais diversificado, que é o nosso mundo, né, que é a vida que nós temos aqui, nós, a humanidade, aqui no planeta Terra.
E o primeiro fato que a gente se dá conta é de que vivemos num momento, numa era, numa circunstância que não tem comparação, que não tem precedente em muito tempo desde o passado. Eugene Sternberg, meteorologista, e Paul Crutzen, químico, que recebeu o prêmio Nobel, eles procuraram sintetizar essa compreensão desse nosso momento singular, sugerindo que nós estaríamos vivendo uma nova época geológica, o Antropoceno, e na raiz grega das palavras, antropos, homem, ceno, época, a época dos humanos. Ou seja, o nosso momento singular seria caracterizado pelo fato de que a nossa espécie, Homo sapiens, num prazo geologicamente curtíssimo, passou a ter suas ações abrangendo todo o planeta. Dito de outra maneira, nossas ações se tornaram uma força de transformação de alcance planetário. E as consequências dessas nossas ações, tomadas em conjunto, vão ter, em princípio, longa duração. Como é que a gente pode qualificar exemplificar essa sugestão do Crutzen e Sternberg de que vivemos essa época singular? A gente pode pensar, por exemplo, que no último século, todos os grandes corpos hídricos, todos os grandes rios, todas as grandes bacias hidrográficas em todos os continentes tiveram seus fluxos modificados pela intervenção humana, com desvios para irrigação, com barragens, etc. Todos os grandes rios do mundo. Um geólogo do futuro que registrasse as mudanças no padrão de sedimentação de todos esses grandes rios se perguntaria: mas que agente titânico foi esse que agiu ao longo de continentes e que, no prazo muito breve de décadas, foi capaz de mudar o curso de todos esses grandes rios? Que agente foi esse? Foram os vulcões, as placas tectônicas, o Sol, os vírus? Não, foi a ação humana. Em particular, esse nosso geólogo, conjetural geólogo do futuro, ele, examinando sedimentos que ficam na foz dos rios, ele vai encontrar algo surpreendente. Materiais que nunca haviam sido encontrados antes e que não têm nenhum mecanismo natural de difusão. Partículas radioativas que advêm das explosões nucleares, das bombas atômicas detonadas na atmosfera, a partir dos anos 50, dos anos 60, e microplástico, fragmentos de plástico, que passaram a existir a partir dos anos 50 também. Então, em nenhum outro sedimento, em nenhum outro momento geológico, você vai encontrar esses materiais. Não tem nenhum processo natural pelo qual eles vão se depositar nos sedimentos dos rios. A causa disso, a ação humana. Então, se a gente pensa que os sedimentos de um rio vão ter duração milenar, nós entendemos que, de fato, as nossas ações hoje são abrangentes e as consequências dessas ações têm longa duração. O resultado disso, a consequência direta disso, é que vivemos esse momento especial e que, ao contrário do que dizia o poeta, nós não seremos mais os mesmos, nem viveremos como nossos pais. O próximo bloco... Pela primeira vez, todos os povos são capazes de ver todos os outros povos. E surge, então, o entendimento que a humanidade é feita de muitas humanidades. Se a nossa cultura nos leva a despejar anualmente mais material particulado na atmosfera que o conjunto de vulcões, por exemplo, onde exatamente se localiza a borda que distinguiria os domínios natural e artificial? A proposta de Paul Crutzen e Eugene Sternberg de que estamos na era marcada pela atividade humana como um todo parece ter sido antecipada pela sentença do poeta francês Paul Valéry já no começo do século XX. Tudo o que sabemos, isto é, tudo o que podemos, passou hoje a se opor a tudo o que somos. Se a gente procura transformar, aplicar esse método de diagnóstico e estimativa para a nossa configuração, para os nossos estados de mundo hoje, nós temos o problema de, no seio
de inumeráveis configurações possíveis de amanhã, ou seja, permitidas em princípio, né, pelas leis da natureza, a gente identificar quais são as mais prováveis, ou seja, aquelas em que, a partir das circunstâncias específicas que nós temos hoje, né, quais são os cenários que mais provavelmente o estado de coisas de hoje vai desaguar. Ou seja, nosso exercício, então, é o de identificar grandes tendências. Essas grandes tendências dizem respeito a fatores em larga escala, né, que funcionam na operação do nosso próprio mundo, né, da natureza, da sociedade, da cultura, da civilização. É possível, então, você identificar algumas dessas grandes tendências, né, que devem, muito provavelmente, participar e engendrar os cenários de amanhã mais prováveis. Por exemplo, as estimativas da ONU de que hoje nós somos 7,5 bilhões de pessoas e que daqui a 50 anos, mais ou menos, 2050, 2060, nós vamos ser 3 bilhões de pessoas a mais, em torno de 9,5 a 10 bilhões. Esses 3 bilhões de pessoas a mais, praticamente sem exceção, nascidas num cinturão tropical de países pobres. Então, não apenas mais 3 bilhões de pessoas, mas 3 bilhões de despossuídos. Esse crescimento da nossa população é um fato biológico de enorme importância, mas ele é, ao mesmo tempo, um fator que decorre da cultura. Né? É biologia e é civilização. Outro fator dessa natureza é o aumento da longevidade. Né? Ao longo do século XX, a cada 5 anos, ganhou-se um ano de expectativa de vida. Ou seja, ao longo do século XX, nós passamos a viver a mais, globalmente, do que a expectativa de vida inteira de um cidadão romano. 25 anos, 25, 30 anos. Por outro lado, isso também tem uma dimensão cultural, econômica, etc., porque a formação para a entrada no mercado de trabalho, tal como era pensada até algumas décadas atrás, ela é inteiramente obsoleta hoje. Não se trata mais de você se formar 1/3 da vida, trabalhar 1/3 da vida e se retirar, se possível, 1/3 da vida. Aviso aos jovens, não vai rolar. Vamos ter que nos formar a vida inteira, o que significa adquirir novas habilidades e desadquirir habilidades antigas que ficaram obsoletas, o que não é nada fácil. Vamos ter que trabalhar a vida inteira, ralar a vida inteira e, se possível, curtir a vida inteira também, que ninguém é de ferro. Então, se trata, ao mesmo tempo, de um fato biológico e que tem imediatamente uma dimensão social. Podemos pensar também a crescente integração de povos, regiões e pessoas pelos meios de comunicação, pelos meios de transporte. Pela primeira vez, existem as bases materiais de um cosmopolitismo, no sentido de que todas as culturas hoje têm comunicação com todas as outras culturas. De fato, os meios de comunicação eletrônicos instantâneos, essencialmente instantâneos, fazem com que as separações geográficas sejam abolidas. Não há mais distância, né, no contato entre alguém no Rio de Janeiro e alguém em Tóquio. Não há mais essa distância. É como se todos coexistíssemos num mesmo presente planetário. E então, pela primeira vez, todos os povos são capazes de ver todos os outros povos. E surge, então, o entendimento que a humanidade é feita de muitas humanidades. O fato de que cada um de nós é essencialmente diferente. Né? E nisso somos todos iguais, somos todos diferentes. Ao mesmo tempo que surge essa possibilidade de se realizar esse amálgama cultural, música nigeriana com calça de linho brasileiro, produzida na China com design italiano. Não era assim que funcionava, né, até há pouco tempo atrás. E, ao mesmo tempo, você tem a reação a essa presença constante e ostensiva do outro, né, do estranho, do estrangeiro, e você, então, recuar para os fundamentos da sua cultura, bater o pé lá e dizer, não, eu quero viver como meus trisavós viviam. Então, tanto esse cosmopolitismo quanto esse recuo para os fundamentos têm a mesma origem, duas faces da mesma moeda, que é a integração global, né, que os meios de comunicação e de transporte nos proporcionam hoje.
Por outro lado, algumas das evidências mais fortes do antropoceno dizem respeito ao que a gente pode chamar de emergência ambiental. Emergência no duplo sentido de algo que surge e de algo que é urgente. Então, é emergência climática. O clima está em rapidíssima transformação, não há mais dúvida quanto a isso hoje, e a expectativa é de que nas próximas décadas nós vamos começar a vivenciar extremos climáticos cada vez mais frequentes. Mais furacões mais intensos, grandes enchentes, né, secas terríveis. Ou seja, o regime estável, relativamente estável, dos últimos 10, 14 mil anos, desde a última era glacial, esse regime, muito rapidamente, ele deixaria de funcionar assim. Da mesma maneira, outra emergência é a emergência da biodiversidade. Né? Nós, humanos, esses últimos 10 mil anos, foi talvez o pico da diversidade biológica, né, na história. Um momento incrível de diversidade. E, no entanto, hoje nós estamos à beira de viver a sexta grande extinção. Um número muito grande, né, de anfíbios, de mamíferos, de plantas, de aves, etc., estão em risco de desaparição ou estão em processo direto já de desaparição. Então, novamente, é possível que nossos netos só conheçam entidades extraordinárias como os tigres, né, ou espantosas como as girafas, só conheçam em zoológicos ou em vídeos, em filmes. Outro fator, né, o aumento do número e da capacidade dos artefatos, ou seja, a velocidade incrível que a tecnologia adquiriu nos nossos dias. Então, inúmeros barreiras, inúmeros limites estão sendo rompidos na medida que os objetos técnicos se tornam cada vez mais comuns, né, cada vez mais presentes no nosso ambiente. Né, nós artificializamos os nossos ambientes, nossas casas, né, nossas áreas de trabalho, cada vez mais. Nos conectamos, nos aproximamos cada vez mais de um sem número de artefatos para escutar, para ouvir, para sentir, etc. Para nos medicar. E, então, há uma artificialização crescente da nossa vida, dos nossos próprios corpos. Então, essa é uma poderosa tendência dos nossos objetos técnicos, de tão presentes nas nossas vidas, né, começarem a se rebater, suas ações, né, se rebaterem sobre nós mesmos, nos transformando. E, finalmente, uma tendência decisiva é o fato de que hoje, pela primeira vez na história da humanidade, mais de 2/3 dos humanos são alfabetizados. Desses 2/3, mais da metade são mulheres. Se a gente se dá conta de que o número de mulheres alfabetizadas no começo do século XX era perto de traço, a gente entende que estamos passando uma imensa transformação psicossocial. E, em paralelo a essa implementação da educação, que o filósofo francês Michel Serres nos chama a atenção, nós temos um crescimento exponencial do conhecimento baseado em evidências, baseado em experiência, em observações, né? O conhecimento validado, né, pela aferição dos pares. Em suma, conhecimento sólido, bem baseado, bem evidenciado, sobre os mais diferentes domínios do nosso existir. Por exemplo, para dar o exemplo da química, né, no último ano foi publicado um volume de informações de química comparável ao de toda a história da química até os alquimistas medievais. Ou seja, a cada ano, a cada 2 anos, praticamente dobra a quantidade de dados em química. Isso vale para todas as áreas, né, do nosso conhecimento. Então, essa tendência implica que nós dispomos dos conhecimentos necessários para poder intervir, né, cada vez mais no nosso mundo. Essas 6 grandes tendências, muito provavelmente, vão ter a estabilidade de serem componentes efetivos na moldagem das próximas décadas. Né? Moldar o novo mundo, né, nas próximas décadas. E aí a gente, né, perante a abrangência, a profundidade desses vetores de transformação, a gente fica surpreendido, né? E se dá conta de que o que nós vivemos hoje não é um estado de crise. Crise é quando você tem um certo sistema, tem lá um certo fundamento,
e há uma fratura desse fundamento. O sistema para de funcionar da maneira que devia. O que acontece? Você vai e faz uma reforma, né? Você preenche a fratura, repara o fundamento e você retorna, então, a uma situação de que o sistema vai funcionar na sua normalidade. Então, esse par crise e reforma, né, nós achávamos que até agora era a forma pela qual a civilização caminhava, mas o momento hoje, o momento que a gente é capaz de identificar essas vastas tendências operando, é como não tivesse nenhum domínio que não estivesse fraturado. Não há nenhum domínio que não esteja em crispação, que não esteja em crise. Ora, se a crise, se a fratura se identifica com o próprio fundamento, não estamos mais numa crise, não vai ser uma reforma que vai resolver, né, que vai recuperar o estado anterior. Ou seja, estamos vivendo algo que parece mais com uma mutação. Vai exigir de nós algo que não é uma mera reforma, algo que se parece mais com uma refundação. No próximo bloco... Mas o antropoceno, ele reivindica exatamente a dissolução dessa fronteira entre o natural e o artificial, entre o natural e o cultural. Os fundamentos sobre os quais construímos nossa civilização, em especial no mundo ocidental, estão profundamente fraturados. E tudo indica que uma mera reforma não vai dar conta de reparar essas fraturas. Como diz Luiz Alberto Oliveira, seja pela amplitude, pela capacidade de autoafecção ou pelos efeitos duradouros, este vasto conjunto de vetores de transformação parece configurar menos uma crise dos fundamentos da civilização, uma ruptura localizada, suscetível de ser revertida por uma reforma, assegurando o retorno da vigência dos fundamentos, e mais uma mutação, uma transição global em que o sistema mundo se heterogeneiza em relação a si próprio e que envolve tantas e tão profundas dimensões que se afigura mais a uma autêntica refundação. A mutação, a gente sabe, né, é um conceito que a gente está trazendo da biologia. E a biologia, a mutação, ela diz respeito a quando a replicação, né, dos membros de uma dada espécie podem haver na reimpressão do manual de instruções, escrito em desoxirribonuclease, que é o genoma dessa espécie, que especifica a arquitetura, a estrutura e as capacidades de cada membro dessa espécie. No momento que há a reprodução, pode ser que ocorra uma falha, né? Pode ser uma diferença, e o que vai ser reimpresso daí para frente é um manual modificado. Se essa modificação não impedir a continuidade do processo, então agora você vai ter uma inovação, né? Você vai ter a espécie, modelo anterior, e o novo modelo coexistindo, competindo, etc. Toda mutação ela tem, então, dois caracteres. O primeiro diz respeito a uma errância, diz respeito a uma deriva intrínseca, porque a própria complexidade do processo de aplicação que é o domínio onde a mutação vai acontecer. E segundo, a mutação é um poderoso fator de inovação. Ou seja, novas formas vão se acumular, a gente vê isso ao longo da história da vida, né? A partir dessa errância, dessa deriva. Ora, se a nossa civilização está passando por um processo de mutação, então nós devemos verificar, estimar, devemos encontrar diferentes fatores, diferentes processos nos quais essa indeterminação se faça presente. De outra maneira, não se trata mais de nós compararmos o nosso mundo, o nosso viver, né, ao funcionamento exato de um relógio. Se trata muito mais de nós pensarmos, né, que o nosso mundo ele opera segundo a confusão da vida, em que múltiplos fatores afetam-se uns aos outros. As tendências que eu identifiquei, todas elas,
né, elas são causa e efeito da ação das outras. Né? A tecnologia aumentando a longevidade afetando as demandas sobre o meio ambiente, sobre os recursos, etc. Se nós, de fato, estamos vivendo uma mutação, então se trata de um processo de inovação a partir do qual temos a possibilidade de configurações inteiramente novas. Essa potência de indeterminação é instauradora, é criadora, né? E é indesviável. Ou seja, estamos gestando, pelas nossas ações hoje, estamos gestando esse novo mundo. E se trata, então, como bons jogadores de xadrez, né, a partir desse diagnóstico do nosso presente, de nós estimarmos o valor de iniciativas éticas e políticas, pelas quais, dentre os cenários possíveis, né, nós podemos identificar quais são os cenários prováveis e os meios de implementar, dentro desses cenários prováveis, fazer surgir aqueles cenários que sejam mais desejáveis. Então, se trata agora não apenas de aguardar as possibilidades do futuro desaguarem no presente, não se trata apenas de identificar quais são os cenários pelos quais nós parecemos que estamos encaminhando, alguns muito interessantes, outros muito assustadores. Se trata de nós buscarmos meios de construir a nossa efetiva passagem, nosso efetivo caminho rumo a futuros, rumo a amanhãs desejáveis. Essa, então, é a tarefa ética e política que nos cabe nesse momento. O historiador David Christian, elaborador do conceito de Big History. E a Big History é a inserção da história humana no âmbito da história universal. Dito de outra maneira, né, temos a evolução cósmica, a história da totalidade evolutiva inacabada, que é o cosmos a que nós pertencemos, tem a formação do nosso sistema estelar, formação do nosso planeta, surgimento da vida, a diversidade da vida se afirmando, eventualmente o surgimento da espécie do Homo sapiens e o surgimento do pensamento, ou seja, da capacidade de simbolizar e de operar as palavras para implementar o pensamento. Ou seja, a história humana se enraizando nessa pré-história, nessa anti-história, que é ambiental, que é terrana, que é planetária, que é solar, que é galáctica, astrofísica, que é, em última instância, cosmológica. E o que a Big History identifica são que em todos os momentos, todas as etapas dessa vastíssima transformação de bilhões de anos, né, que dá lugar a tantas diferentes estruturas, em todas elas você sempre encontra certas condições se acumulando, permitindo que haja uma mudança de fase, uma mudança de estado. Quando um certo limiar é alcançado, né, e então essas condições presentes, esse limiar alcançado, uma nova configuração, um novo estado de coisas pode emergir. É como se o antropoceno fosse um limiar pelo qual nossa civilização, que é a nossa espécie, ela tivesse que passar rumo a estágios futuros, ou seja, criar condições para outros movimentos, para outras ultrapassagens no futuro. Ao implementarmos, ao praticarmos o antropoceno, estamos dissolvendo uma das oposições mais tradicionais do pensamento do Ocidente, a oposição entre os reinos da natureza e o reino da cultura. Ou se a gente quiser, a distinção, né, para nós muito vívida, entre naturatos, entes naturais, e artefatos, né, criações da cultura. Todo o Ocidente é marcado por essa separação, mas a gente pode escolher um campeão, né, que é Descartes. Né? Então, Descartes ele separou os reinos no corpo e do pensamento, e isso resultando, então, numa separação radical entre natureza e cultura. Mas o antropoceno, ele reivindica exatamente a dissolução dessa fronteira
entre o natural e o artificial, entre o natural e o cultural. Porque, por exemplo, se nós lançamos, nossa atividade lança mais material particulado na atmosfera que o conjunto dos vulcões, onde é que está a diferença de natureza e cultura aí? Desse ponto, segundo essa perspectiva. Então, talvez um dos marcos mais importantes, né, que a gente esteja vivenciando nesse momento é precisamente essa dissolução entre essa nossa herança de divisão, de separação entre o campo da natureza e o campo da cultura, entre o campo do corpo e o campo do pensamento, entre o campo da vida e o campo da cultura. Ora, se de fato, nós estamos ultrapassando esse limiar, nós temos pela frente um enorme desafio. O modo pelo qual nós chegamos até aqui, o motor, né, pelo qual nós chegamos até aqui, eu vou chamá-lo de sistema capital, do ponto de vista econômico nós chamamos de capitalismo, não parece ser adequado para promover, não parece oferecer as condições para promover a ultrapassagem desse novo limiar. Ou seja, se trata de um enorme desafio da passagem de um processo essencialmente destinado, voltado à expansão no espaço, para um processo que visa, sobretudo, estender-se no tempo, durar. No próximo bloco, cada vez mais nós humanizamos o que não era humano e cada vez mais nós incorporamos o que não era humano àquilo que nós chamamos de nosso mundo, né, de nossa humanidade. Hoje, há grandes tendências evidenciadas no mundo que estão correlacionadas. Uma acaba implicando sobre a outra. É o enorme crescimento da população, o aumento da longevidade, a integração global de informações, a emergência ambiental, os avanços das biotécnicas e dos artefatos sobre os nossos corpos e nossa vida. Diante desse diagnóstico, com sintomas diversos e que comprometem de alguma forma o nosso futuro, volta a pergunta: seremos capazes de construir um novo mundo? a originalidade humana está em empregar o conhecimento como meio de promover mudanças, como observou o matemático francês Henri Poincaré ao dizer: o pensamento é apenas um relâmpago numa noite escura, mas esse relâmpago é tudo. Podemos pensar a célebre pergunta de Lenin, né? O que fazer? Perante essa situação, se a gente aceita o diagnóstico, que vivemos esse momento singular e que o conjunto de nossas ações é uma força planetária, que as consequências de nossas ações, de nossas escolhas, terão muito longa duração e que, portanto, os destinos da civilização, da própria espécie e, de fato, do conjunto da vida na Terra vão depender das escolhas que nós fizermos nas próximas décadas, né? No nosso tempo. Não se trata mais dos nossos ancestrais, não se trata dos nossos descendentes longínquos, se trata das ações que nós vamos empreender hoje. Essas é que vão definir, né, se os cenários de futuro que nós vamos encontrar serão desejáveis ou serão indesejáveis. Os dois caminhos estão abertos, né? Se trata, então, de nós exibirmos um poder de adaptação, ou seja, o poder da civilização ter o poder de agir sobre si mesma de tal modo a modificar sua própria arquitetura, seu próprio funcionamento, né, de modo a se adaptar, se adequar a essas circunstâncias que o próprio triunfo da civilização, a expansão da civilização, né, criou. Dito de outra maneira, é como se nós tivéssemos hoje, né, a nossa civilização vivendo o que nós podemos chamar de dobra da abrangência. O conjunto das nossas ações se rebate sobre o suporte das nossas ações, sobre o mundo natural, recobre o mundo natural. Nenhum domínio do planeta hoje que não seja afetado direta ou indiretamente pela atividade humana. Como se, ao desempenharmos a nossa natureza, né, desempenharmos as nossas capacidades,
os efeitos dessas ações se rebatessem sobre nós mesmos e demandassem que nós nos modificássemos, né? Implicassem numa mudança de nós mesmos. Ou seja, a nossa civilização passa por esse desafio de mudar a si própria. Por outro lado, um dos principais fatores pelos quais se tornou possível, né, que a nossa ação se planetarizasse foi o desenvolvimento, né, da prática da ciência. A ciência e a técnica, né, elas, estimulando-se mutuamente, elas foram decisivas para que nós alcançássemos conjuntamente, né, em conjunto, esse poder de afetar todo o nosso planeta, afetar toda a nossa base, né, todo o nosso fundamento. Ora, o que é a ciência? Mestre Mário Novello, ele diz de uma forma muito concisa e elegante: ciência é uma forma do pensamento humano conversar com a natureza. Conversar é aquilo que é mais próprio do humano, que a humanização passa exatamente não por termos apenas corpos biológicos humanos, mas pelo fato das redes de relação de que nós fazemos parte serem redes de trocas simbólicas, trocas de palavras. E essas redes de relações é que são o suporte do pensamento. Então, dialogar, conversar, é aquilo que é mais caracteristicamente humano. E o que a ciência faz é permitir que nós alarguemos, né, os horizontes e os termos da nossa conversa. Por quê? Bom, nossos sentidos, né, nos sentidos do nosso organismo, aquilo que nos permite entrar em contato com o mundo, né, tem as limitações que a evolução biológica dotou o nosso corpo orgânico. Por exemplo, nós não enxergamos o infravermelho, não enxergamos radar, ondas de rádio, né, para frequências menores, não enxergamos raios gama, raios X. Temos essa estreita janela visual. A mesma coisa vale para o sentido da audição, né? Nós escutamos entre 20 Hz, 20 ciclos por segundo, e 20 mil Hz, aproximadamente, né? Os elefantes escutam infrassom, são capazes de se comunicar a longas distâncias, dão fortes pancadas no solo. Essas pancadas se propagam a 6 ciclos por segundo, são inaudíveis para nós, mas os outros elefantes lá longe são capazes de perceber, né, que a outra manada está a certa distância. E então isso é que explica o mistério que os zoólogos encontravam de como é que manadas tinham noção da presença uma das outras. Só distinguimos 5 gostos, né? E embora sejamos capazes de perceber 2 milhões de odores, não temos nem de longe a sensibilidade que outros mamíferos, os cachorros, por exemplo, têm, para não falar dos insetos. Então, vejam, isso é o que o biólogo Jacob von Uexküll chama de mundo próprio. Cada espécie, cada tipo de organismo, né, a partir do seu sistema, o seu aparato sensório-motor, ele é capaz de recortar os inúmeros estímulos que o mundo apresenta, né, e reagir a alguns desses estímulos. Todo organismo tem o seu mundo próprio, né, e o nosso mundo próprio é esse com essas estreitas janelas. É curioso a gente pensar, né, que toda a imensa variedade de criações artísticas humanas, né, foi produzida e é apreciada dentro dessa nesga muito estreita do que seria a realidade total. Ora, o que a ciência faz? A ciência foi capaz, pela aplicação do método, foi capaz de desenvolver próteses sensoriais que ampliaram em muito essas nossas capacidades orgânicas. Por exemplo, desde lupas a aceleradores de partículas, nós fomos capazes de discernir o mundo microscópico de uma maneira muito além que a nossa acuidade visual é capaz de representar, né? Sensores auditivos, mecânicos, elétricos, eletrônicos, até biológicos, né, ampliaram enormemente. Nossos telescópios nos permitem ver distâncias incomensuráveis no cosmos, no universo. Então, graças à ciência, nós somos capazes de ir penetrando nessas dimensões alheias ao nosso mundo próprio. Nosso mundo próprio foi sendo expandido. Ora, expandir o nosso mundo próprio significa modificar
o nosso próprio estatuto enquanto seres humanos meramente biológicos. Nós passamos a ser outra coisa, né? Nós passamos a ser um híbrido de orgânico, né? E dessas próteses sensoriais que estendem o nosso mundo próprio. Nós temos uma experiência de mundo muito diferente daquela que nossos ancestrais podiam ter. Então, essa expansão, ela faz com que, continuamente, nós renovemos o estatuto do nosso próprio estado de ser humano, né? Ou seja, cada vez mais nós humanizamos o que não era humano e cada vez mais nós incorporamos o que não era humano àquilo que nós chamamos de nosso mundo, né? De nossa humanidade. Ou seja, progressivamente a fronteira entre humano e não humano começa a se diluir. Assim como a fronteira entre naturato e artefato, a fronteira entre natureza e cultura, a fronteira entre sujeito e objeto. Nós hoje exportamos capacidades cognitivas para um sem número de artefatos que estão no nosso entorno. Nosso pensamento passou a funcionar em colaboração com esses artefatos. Então, é como se nós tivéssemos agora, além dessa amplitude da nossa ação envolvendo todo o planeta, os próprios limites que nos definiam enquanto humanos, enquanto corpo biológico, enquanto sujeito cognitivo, né, enquanto operador de pensamento, todos eles começam a sofrer intervenção, interferência das nossas próprias ações. De outra maneira, estamos em vias de redesenhar a forma humana. A nossa tecnologia é capaz hoje de refazer a nossa própria natureza. Então, podemos chamar isso de dobra da imanência, né? Dobra da abrangência a nossa ação sobre o mundo, dobra da imanência a nossa ação sobre nós mesmos. Pelas duas direções, se trata de fato, criarmos um novo estado de coisas, criarmos um novo mundo. Vejam, até 1995, nós achávamos, na verdade desde Aristóteles, né? Mas até 1995 nós achávamos que uma floresta era uma coleção de árvores, que as árvores eram indivíduos, esses indivíduos tinham suas propriedades e relacionavam-se entre si a partir dessas propriedades. Foi só em 1995 que se descobriu a rede micelial, a rede de fungos, né, que se estende pelo solo da floresta e que conecta as árvores entre si de tal maneira que elas podem trocar sinais químicos umas com as outras, podem repartir recursos, né? Estão cientes uma das presenças das outras. Ou seja, uma floresta é uma sociedade, não é uma coleção de indivíduos prontos, acabados. É assim como nós, é uma sociedade. Brevemente, vamos começar a ver conceitos de sociologia sendo aplicados efetivamente na compreensão de como é que uma floresta funciona. Ora, vemos hoje, então, uma convergência muito poderosa entre as fronteiras do pensamento, ali onde o pensamento, o conhecimento está sendo gerado, e saberes ancestrais, né, correspondente a práticas de vida em que, por exemplo, a separação natureza e cultura não vigorava. Isso que nós hoje estamos nos defrontando, estamos nos encontrando a partir, né, das fronteiras mais avançadas do nosso discernimento, do nosso conhecimento, né, inúmeros povos originários já praticavam. Então, esses saberes desses povos, eles podem nos fornecer diretrizes éticas, né, e para as nossas iniciativas sobre como escolher os melhores caminhos para construir uma ponte firme e estável entre o que veio antes de nós e o que vai vir depois de nós. Essa é a nossa tarefa, esse é o nosso desafio, né? Nós nos realinharmos, né? Nós temos grandes capacidades, temos a capacidade de operar sobre o planeta como um todo, temos operado até agora de uma certa maneira, de uma maneira muito predatória, muito destrutiva, podemos usar essas vastas capacidades de outra maneira. De fato, o segundo aspecto mais importante, mais decisivo, né, do antropoceno, junto com a dissolução da separação entre natureza e cultura, consiste de nós nos darmos conta de que já temos os meios,
Já temos a capacidade técnica de construir essa ponte entre o ontem e o amanhã. Já temos os meios de implementar as nossas escolhas rumo aos futuros desejáveis. Já dispomos agora dos meios de fazer as intervenções que vão amenizar os aspectos mais graves dessas tendências da emergência climática, por exemplo. Já temos os meios de energia renovável, né? Já temos os meios de reduzir o consumo de água, de modificar a agricultura predatória que consome o próprio solo, né? Outras formas de agricultura testadas, conhecidas, validadas, né? Então, essa consciência de que nós já temos os meios, nesse momento, de construirmos os caminhos desejáveis, os melhores caminhos para os futuros desejáveis, é uma consciência que nós não temos ainda. Nossas esclarecidas lideranças, né, não parecem estar a par desse fato absolutamente decisivo. Ou seja, nosso desafio não é técnico ou científico. Nosso desafio é ético e político, como sempre foi, né? Como talvez sempre tenha sido. E a pergunta, o que fazer, o que será de nós nesse mundo em profunda transformação, a única certeza que nós temos é que será diferente do que a gente viveu. A única certeza que nós temos é essa, né? Que o pós-capitalismo, o que ele será, a única coisa que podemos afirmar não será como o capitalismo. Será alguma coisa diferente. E o que fazer? O que seremos? A gente pode se socorrer de uma página luminosa de Kurt Vonnegut Jr., um livro maravilhoso chamado Galápagos, em que o Vonnegut especula sobre um longínquo descendente da espécie humana, depois que os humanos migraram para as estrelas. Um descendente longínquo decide visitar a Terra, né, para examinar, explorar a origem de seus ancestrais, né? E ele então começa a sua nave, nós não somos informados do aspecto físico que tem esse alienígena do futuro, esse nosso descendente do futuro, ele fica percorrendo a Terra e ele não encontra vestígios do humano. E aí ele está desanimado, pairando em cima de Galápagos, né? O arquipélago na costa do Equador, onde Charles Darwin fez observações decisivas que permitiram a ele elaborar a teoria da seleção e da evolução por seleção natural. Ele está ali pairando ali em cima e de repente observa que tem nos rochedos um bando de focas, roliças e luzidias focas. E de repente uma delas, sem querer, solta um traque, solta um pum, pum. As outras focas começam a rir dela. E essa foca mesma, ela começa a rir dela mesma. Diz o Vonnegut, nesta foca que é capaz de rir de si mesma, o explorador do futuro encontra a marca do humano. O entendimento mais importante que começamos a desenvolver em nossos dias é o de que as dimensões de nossa existência, matéria, vida e pensamento, se sobrepõem e se combinam de inúmeras maneiras, como sintetiza a sentença do filósofo britânico John Mayhill. Nenhuma descrição não poética do universo pode ser completa. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. Estamos em associação e empreendemos uma ação conjunta que vai mudar o mundo, que vai afetar o mundo. Então se trata, sobretudo, a meu ver, de que essa ação humana conjunta tenha como diretriz a afirmação da vida e a construção de nós mesmos, a construção de gente. E a ferramenta, a tecnologia para produzir gente chama-se educação.